ouviu uma coisa quando chegou em Florianópolis, aquele disco que lançamos, né? Aí tinha colunistas, eu não quero falar dos nomes dos colunistas não, tá? Mas tinha colunistas na época que eram, os colunistas, naquela época, eles tinham o poder de... validar ou não alguma coisa. Hoje em de um dia, restaurante, um bar, exato, uma tudo. banda, E naquela época, eu falei que ia falar tudo, né? Sim. Então, eles agiam, eles tinham bastão. Tem um provérbio que fala assim, deu bastão que o tirano aparece. Então eles faziam gato e sapato e utilizavam muito mal esse bastão. Mas a gente dependia deles, tá? Eu não vou citar nomes porque não vem ao caso. Mas ao trazer esse disco e alguém ouvir, nós primeiro gravamos um disco. Ninguém gravava, vai se ouvir. E quando tu comprava um disco, tu ouvia as 5, 6 músicas do lado A e as 5, 6 músicas do lado B. Então essas músicas todas ficavam marcadas. Mas eu disse que tu pode falar melhor do que eu isso aí, porque tu era o cara que ouviu o Expresso Rural nessa época. Eu ouvi, né? E quando chegou, assim, e ali nessa época do Expresso, eu estava começando na história dos festivais. Eu estava começando assim, botar minhas músicas e me juntar com meus amigos, se você conhece boa parte deles. Só fera, sou boa fã. parte deles, são caras incríveis, assim, que eu tive a oportunidade de estar junto. Podemos só dar uma dentinha e falar nomes, né? Pode, meu Deus. Né? Como Guto Seara, Douglas. Nossa, enfim. Heitor Bittencourt. Os caras incríveis, assim, Hamilton. Baita música e outros que vieram depois. O Faraco depois a gente tá. Tem uma turma muito boa. E a maioria que tá e que ainda vai sentar aqui nessa mesma cadeira que o Zeca tá. Então, só que o impacto foi muito grande porque para quem estava começando, quem estava vendo aquilo ali e ia nas festinhas, eu assisti muito show, por exemplo, do Engenho na universidade. Eles tocaram muito lá no restaurante do universitário, no RU, fizeram muito show lá, então era a minha referência de performance. Aí o Expresso chegou com uma outra base, com instrumentos de qualidade, isso foi uma coisa impactante, isso muda a sonoridade, não adianta, muda. Naquela época, hoje em dia você grava num estúdiozinho, você consegue deixar qualquer instrumento ruim razoável, mas naquela época não tinha jeito. O som para sair um som era um instrumento. Aí vem a história do violão Ovation, depois eu conto. Sim. Resgatei o violão. Comprei ano passado, de volta. Você me falou que estava atrás, né? Mas essa é uma história dos bastidores. Mas falando do... E eu me lembro que aí vocês lançaram um show de lançamento 84. Do disco, né? Que foi um show que, se eu não me engano, foi no SIC. No SIC. Que foi casa lotada, não sei quantas... Lotada, cabia 1.000 pessoas, porque naquela era 900 e não sei quantas pessoas, mas naquela época podia se deixar super lotar. Então ficava gente na escada. Tinha mais ou menos 1.100 pessoas lá dentro, sentadas em tudo que é lugar. E esse mesmo número de pessoas na rua, tristes, algumas pessoas chorando, querendo entrar. Eu lembro que eu estava nesse na rua não, ou no show? Não, no show. Não lá. E eu não ia perder. Né? Então, de fato, mudou a barra. Só que aí, de repente, o Expresso foi jogado numa trajetória de um sucesso assim que, sei lá, para aquela época pouca gente estaria preparada. Como é que foi esse... Então, nós não estávamos preparados também, como quase todos os músicos que estouram, embora a gente esteja falando a nível catarinense, não nível nacional, porque nós éramos uma banda independente, né? Sim, mas vocês foram ao Paraná, foram ao Rio Grande do Sul? Sim, chegaram a São Paulo. São Paulo. São Paulo, depois nós tocamos no Carandiru. Cara, que legal. Tem uma cena do filme Carandiru, que mostra a Rita Cadillac dançando. Você já foi a Rita Cadillac? Não, nós estávamos nesse dia. Vocês estavam lá? Nós fizemos um show nesse dia para os presos lá. Pois essa é outra história. Mas eu achei do mesmo dia que gravaram? Enquanto nós estávamos indo gravar o disco do Expresso Rural, a gente foi fazer um show lá. Que bacana, cara. Mas olha só, voltando. Estouramos assim, aí eu não estava preparado para aquilo. O Daniel era o artista, né, o compositor, eu compunha também, o Volney compunha bastante também, mas assim, a gente deixou as músicas do Daniel sobressaírem porque a gente achava que elas eram melhores que as nossas, né? Uhum. Mas assim, o Daniel entrou numa outra vibe, né, ele não queria pensar ele não pensava, ele vivia. Ele bebia, né?
E aí eles foram entrando nessa vibe, assim. E eu era o cara mais pé no chão, o Marquinhos Guios também muito pé no chão, né? E a gente tentando levar o Expresso para algum lugar. Só que chegamos nesse momento aí que não sabíamos, porque não tínhamos ideia que ia em Santa Catarina estourar daquele jeito, né? Aí Show atrás do outro. E eu confesso que eu não soube lidar muito bem com aquilo, não. Eu confesso que subiu a cabeça um pouco. Eu virei um manda-chuva autoritário. Tirano. Coisa que eu nunca falei, que eu ia falar aqui tudo que eu nunca falei, né? A ponto de ser expulso do Expresso Rural depois. Eu nunca falei em entrevista nenhuma, né? Mas, se falei, foi numa. Mas a gente chega lá. Mas assim, foi difícil lidar com esse sucesso. Tá? Mas antes disso, realmente assim começou a crescer, porque a gente começou a tocar em todos os lugares. E essa nossa música, Nas Mãos do Mundo, ela estourou. Ela foi em primeiro lugar durante quase um ano nas rádios da RBS, aqui na época, que era Atlântida. Sim. Eu não sei, eu acho que Itapema nem existia. Eu acho que ainda não. E não foi só a Atlântida, não, foi todas as rádios de Santa Catarina. Até nas rádios sertanejas, que tinham muita, na AM, o Expresso Rural ficou em primeiro lugar. Não, era uma febre. E não foi só na Mancha do Mundo, todas na sequência. Agora, das 10 músicas, 9 músicas emplacaram. Sim. Aliás, tem um detalhe que hoje pouca gente sabe, né? E talvez pouca gente lembre, mas o disco do Expresso Rural, Nas Manhãs do Sul, tinha uma música censurada pela censura federal e que o disco era riscado. Não, a gente... Tinha que ser riscado, não é? Não, mas a gente bolou esse sistema, bolou essa... Assim, a gente só para contextualizar, era uma música que era hilária, hoje tocaria... Hoje toca aniversário de criança. De criança. Hoje toca, Patati Patatá canta uma música. Era tão bem servido que não batia bronha em vez de fumar cigarro de curtir uma maconha. Isso aí foi censurado, quase foi preso. A Solange era a mulher da censura, da época da ditadura, né? Censurou a música. Não, a gente não iria gravar essa música. Mas é que essa música todo mundo pedia. Não, mas a gente não iria gravar, porque a gente sabia que não podia. E a gente tocou no estúdio Sá Guarabira, lá do Vice-Versa, e o nosso técnico de mixagem na época, que era o Kaká, o nome dele, ele disse assim, que música maravilhosa, tem que entrar no disco. Eu falei, não pode, vai ser censurada. Não, vamos. E gravamos assim, ó, ela tinha 1 minuto e 30 segundos só, a gente não tinha nem arranjo da música, a gente saiu tocando e gravamos. Essa música estourou, né? É um hit? Estourou. Censurada, veio lá. Censurada pela... Tinha plástico. Pela censura federal. Tinha que riscar. Não, mas aí nós não riscamos. A gente bolou, o Paulo Bach teve a ideia de fazer um selo, né? Ele não sei, eu não lembro se ele estudou na época, fomos atrás, se selando. Olha que coisa idiota. Não foi riscado. Tá certo. Não, mas que coisa sem sentido algum, hoje em dia, naquela época. Só dizer que era proibido a execução. Então, e o disco tinha que ser lacrado, ou seja, botar um selo no disco, como se a pessoa não fosse rasgar o selo e ali dizia que era proibido a execução. Proibido a radiodifusão televisiva, eu não sei exatamente o que estava escrito. Não podia tocar na rádio? Não podia tocar nem na rádio e televisão, essa música. Então, com isso a gente burlou a censura, mas as pessoas ouviam em casa, né? Sem querer... Não, em todos os shows, assim... mas isso vocês tocavam como bis. Mas isso aí foi uma grande jogada de marketing para o Expresso Rural. E é uma música que fala a história de um sapo. Do sapo. Porque a gente não falou? Não falamos. O Flodoado conta a história de um sapo. Não, a história é o seguinte. O Daniel estava em Lages, junto com alguns amigos lá em Lages, foi fazer uma serenata, né? E houve um balde... Não sei se balde d'água já é floreio da história, né? Pode ser. Mas me falaram que a mãe da menina jogou um balde d'água neles. E ele, desolado, saiu, era em frente ao colégio Flodoardo. Tem um colégio Flodoardo. Existe esse Flodoardo? Lá em Lages. Ele tinha um bueiro em algum lugar ali, botou o pé em cima para tocar e aí começou a pular sapo do bueiro. Que história forte. E aí ele fez a música na hora. Na hora. Daniel fez essa letra. Nós vamos tocar aqui, vocês vão ouvir.
incrível. Ele é impressionante. Né? Impressionante. É o tipo da música simplesinha, 3 acordes, um refrãozinho. Mas é matadora. Matadora. Hoje, se alguém grava, faz sucesso. Aliás, eu não sei se foi o Cleiton Ramil que me falou isso, não lembro, mas assim, fazer uma música com vários acordes não é difícil. Difícil é fazer uma música com 3 acordes e ela ser boa. Ser boa. É alguma coisa desse tipo. Mais difícil. Então Aí teve esse mega, falando do ponto de vista regional, do ponto de vista daquilo que era possível fazer naquele momento. Mas ali, Rio Grande do Sul... Sim, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, isso aí não tem a dúvida. Isso aí nos observou. Sim. Né? Mas aí, eu quero saber se é uma coincidência, porque também, um pouquinho adiante, né, ao mesmo tempo em que o Expresso Rural tinha essa pegada do rock rural, mas ao mesmo tempo começou o movimento do rock Brasil, com uma estética muito diferente. Incrível como tu ou me conhece ou é telepatia isso aí. Não, mas essa é uma conexão pessoas se tocam dessa história. Fácil de fazer, que de uma certa maneira o som do Expresso Rural começou a ficar um pouco diferente daquilo que as pessoas estavam esperando quando apareceu o Blitz, quando apareceu o Kid Abelha, com mais... E com uma mídia muito forte. Bom, mas vamos lá, peraí. E coincidiu também com essa coisa da própria banda não conseguir lidar com o sucesso. Não, mas vamos lá. Eu acho que tem que contextualizar isso. Então eu vou falar... Tem coisas que são fatos e tem coisas que são simplesmente a minha opinião, né? Eu acho que esse é um momento em que eu vou falar a minha opinião. Tá? A minha opinião, a minha visão dos fatos. Como você enxergou o momento? Pode não ser verdade, ou eu posso não ter analisado direito, mas vamos lá. Sucesso feito, eu tinha que pagar meu pai, né? E parece que o grupo naquela época também não estava nem aí, né? O Vonei curtindo a 1000, o Daniel curtindo a 1000, né? E poucos preocupados em pagar. E eu me tornei, hoje eu vejo isso, me tornei meio que um tirano ali. Não, eu sou o dono, né? Não, e brigando com todo mundo, né? Preocupado, eu tinha que honrar o meu pai. Eu não podia furar com meu pai. Sim. Eu tinha que dar certo. Os bons já tinham que voltar. Eu tô me desculpando, né? Isso é uma desculpa minha, né? Mas eu tinha que funcionar isso. Eu acho que eu me tornei um cara difícil naquele momento, porque eu fui expulso do Expresso Rural. Uma jogada do produtor na época, vou falar o nome e tudo, tá? Alcides Nakatani. Não esqueço desse sujeito. Ele que vem aqui se defender. não tem defesa, não. Mas, enfim, ele e, infelizmente, tem que falar, o Marcos Ghiorzi, que era baterista, eu não percebi o mal que eu estava fazendo no momento, alguma coisa que eu tenha feito de errado, eu não percebi. Até hoje eu não sei direito, não sei. Mas eles se reuniram e jogaram essa bomba no ventilador, né? Ô Zeca, é o seguinte, nós não estamos satisfeitos, ou tu sai ou saio eu. O Marcos falou isso, daí eu falei, não, como assim? Ninguém sai do Expresso Rural. A gente acaba o Expresso Rural aqui hoje. Isso no auge do sucesso, 84. Final de... Uma coisa meio Beatles, né? Hã? Uma coisa meio Beatles, né? Assim, ó... Como eu disse, eu sabia das minhas limitações, mas eu era um músico, eu acho que fundamental para o Expresso Rural, naquele momento ainda. Eu acho mesmo, assim... Novamente, sem falsa modéstia, eu encaixava, eu tinha uma certa visão, eu tinha de uma carreira. Na verdade, eu tinha um projeto para o segundo disco, então eu vou falar aqui, né? Já tinha falado com meu pai, para ele queimar um cartucho na época, ele era muito amigo do Maurício Sirotsky, que era o dono absoluto da RBS, né? Presidente fundador da RBS. E eu viajei com meu pai a Porto Alegre para... Existia a RBS Discos na época, se não me engano. Exato, que era Som Livre. Som Livre era o selo mais importante, era a gravadora mais importante do Brasil. Só para o pessoal contextualizar, os discos que mais vendiam naquela época eram os discos de novela, de trilha de novela, era o que mais vendia. E todos eles eram da Som Livre, que era a gravadora da Globo. Exatamente. Simples. Essa enciclopédia esse homem aqui, impressionante. Mas é mesmo, é incrível. Então, para contextualizar direito aqui, né? Aí você e seu pai foram a Porto Alegre? Meu pai era um cara que não gostava de pedir favores para os outros.
E por mim ele foi pedir esse favor. E o Maurício Rossi respondeu na época assim, não, eu conheço esse grupo, está fazendo um sucesso enorme, né? Assim, lógico que vamos gravá-los. Então, ali alinhavamos o segundo disco do Expresso Rural, que iria sair pela RBS Som Livre. RBS Som Livre. E nesse meio tempo eu fui expulso. Que legal, você com o cheque na mão. Não. Na época, se eu tivesse lembrado disso, guri como eu era, eu teria certamente uma raiva muito grande, contida uma dor, né? Uma dor. Eu iria pedir pro meu pai, cancela esse segundo disco. Né? Mas eu não fiz isso. Você saiu e o contrato ficou. E o contrato vingou e eles gravaram o segundo disco, músicas que eu já tinha participado de 80% delas, né? Mas assim, na hora de gravar não estava lá. Uhum. E eu vou confessar que eu vi esse disco aqui numa avenida aqui em Florianópolis, quando lançou, foi a mesma coisa, sucesso absurdo. Eu chorava, porque não tinha o que falar mal não, sabe? Estava irretocável. Um disco lindo, bem gravado, bem cantado. Senti falta de algumas coisas minhas ali, mas eu não posso nem dizer que eu fiz falta, foi um disco maravilhoso. E tinha a música Certos Amigos. Mas aí sim, ela não é a música que vocês conhecem hoje. Ela foi gravada num tom muito alto, em sol. Naquela época, os guris que a mania que as pessoas têm que cantar alto, né? Alto. Em tom alto, né? Quando a gente vai ficando velho, a gente vai começar a ficar... Não é que não alcance, não, acho que é bom senso. A gente vai baixando os tons. Tá, mas aí falamos... Eu tinha sido expulso, eles gravaram o segundo disco e esse disco foi ainda altamente rural, rock rural, né? Aí expulsam o Daniel Lucena. Expulsam o Daniel Lucena. O Daniel... Jogaram do trem. O Daniel... o Expresso Rural é isso, ele vai saindo, vai entrando. O Daniel Lucena... E o Daniel falou para mim depois, não, eu merecia. Eu não estava nem aí para as coisas, certo? Mas daí, desculpa, eu esqueci de falar que quando eu saí, o Expresso Rural perdeu o rural, né? Se tornou apenas Expresso, né? Porque o nome era meu, tem uma história aí de uma ação judicial, né? Não vem ao caso, porque são coisas também que, sabe, que é momento, assim, não vem muito ao caso. Mas o Expresso Rural perdeu o rural, gravou o segundo disco já como Expresso, embora fosse totalmente Expresso Rural. As músicas eram músicas da minha época, né? Bom, aí gravaram o terceiro disco. Aí já entrou o Márcio? Não, perdão, gente. Poxa, eu esqueci do Márcio Correia, né? Márcio Correia, ele só não gravou o disco do Ranço do Mundo, porque o Surco gravou por ele e logo foi embora e o Márcio já assumiu os teclados. O Márcio já... Ele ficou com uma personalidade grande dele naquele... Pois é, mas pera, eu vou chegar lá rapidinho, eu sei que tá... É muita história, né? Tem muita coisa para contar. Eu falei que nunca tinha falado essas coisas todas, então aqui ele vai ter que me aguentar. Já que a vibe é tão boa. Tudo que eu quero, né, meu irmão? Então é o seguinte, daí o Márcio já entrou e o Márcio deu a coloração dele, mas eu ainda era o cara do violão de 12, eu ainda deixava o Expresso rural. Sim. E aí veio aquilo que você falou. Veio a época que eu chamo de New Wave, né? Deu uma pancada de uma outra sonoridade, uma outra estética. Mas aí o mundo estava mudando o estilo de música. Sim, a estética mudou. Mas eu não teria mudado. Eu teria ficado no rural. Porque vocês iam ficar naquela trilha onde você tinha um público consolidado e poder crescer dentro do segmento, é isso? Não, minha opinião é a seguinte, era o que a gente sabia e é o que a gente sabe fazer até hoje. Né? Então, saiu numa revista, não sei se é... Não, uma revista do... O meu depoimento de quando eu vi essa nova versão, ainda com o Daniel cantando, né? Mas já com uma pegada... Não era ainda com o Daniel, que daí o Daniel voltou, tá? Ele voltou. Aí o Volney que começou a cantar? Nessa saída, assim, o Volney, embora o Volney seja um bom cantor, tá? Um cantor de gabarito, assim, o Paulo também, eles, quando o Daniel saiu, eles não sentiam... frontman, né? Eles não sentiam a vontade para cantar na época, isso foi 86. Aí eles convidaram o Norton Makowiecki.
Certo, o Norton se tornou... Marco Bianchi era o meu amigão, o cara que me apresentou o Daniel Lucena lá em 1980. Isso. O Norton era um cara 1,92 m de altura, um cara bonito pra caramba. Não, o cara, assim, e tinha um timbre bom. Ele cantava. Ele não é músico, né? Mas ele era um frontman, era um cara... E eles convidaram o Norton para cantar. Eu vi shows com o Norton cantando. O Norton, assim, eu não vi, tá? Porque eu estava muito amargurado com aquela história toda, tá? Mas, assim, o fato é que o Norton, ele encaixou naquele momento. Mas nós estamos falando da mudança do rural para o New Wave. Para o New Wave, exatamente. Quando isso teve essa... Então, eu não posso culpar, eu ia dizer culpar, tu vê? Mas, assim, eu não vou colocar isso nas costas do Márcio Correia. Porque o mundo estava mudando, aí começou a surgir bandas como Duran Duran, né? É isso? Duran Duran. E música, e o Expresso, eu não estava. Tentou se adaptar àquela Tentaram fazer isso. O Volney começou várias bandas. E vários artistas, por exemplo, você pega, na época, um Gilberto Gil, o Gilberto sempre foi muito camaleão. O Caetano mais ainda, né? E tentaram... Muita gente tentou se acho que o Caetano mais nesse tipo de tendência, né? Mas que, de uma certa forma, ela trouxe uma geração um pouquinho, né? Porque tem essas gerações transitórias, né? Sim. Que, por exemplo, foi a minha. Foi quando eu entrei fazendo rock. Não, é verdade. Tu estava naquele rock bem quando eu estava falando sobre Paralamas de Sucesso, aquela... Foi a minha época de maior... É verdade. Que eu vivi bem essa época, onde, de uma certa forma, o Expresso já estava uma banda que não estava com essa... dominando essa estética. Não, né? Óbvio. Não dominava essa estética. Nós estávamos eu digo nós, eu não estava, tá? Mas eu digo nós porque nós estávamos numa decadência já, na minha opinião, tá? Minha opinião. Porque na verdade, não era do DNA. Exato. Não era o DNA daquela galera. Mas, novamente, eu quero só deixar claro, né? Isso aqui é minha opinião, né? Ou nossa, porque eu acho que temos a mesma opinião. A minha até talvez um pouco mais intensa, né? Porque via primeiro, como fã, né? E eu dizia assim, não é o que era, né? Agora, era ruim? Longe de ser ruim, mas me parecia, assim, mal comparando. Sabe quando um coroa quer botar roupa de garotão? Mal comparando, mas acabasse com o grupo. E eu concordo. Ou seja, ele tá feio? Não. Mas fica esquisito. Fica esquisito. Assim, eu via o Expresso naquela configuração, naquela estética, assim, como um coroa querendo botar uma roupa de garotão e ir pra balada. Não funcionava. Então, o que acontecia? As outras bandas que vieram nessa esteira começaram a dominar esse espaço. Sim. Né? Bom, mas aí, porque o Expresso é parte da exato, mas já que estamos falando do Expresso, aí eles lançaram um disco, um terceiro chamado Ímpar. Eu não posso falar muito sobre esse disco, tá? Assim, agora, novamente, a opinião, mas eu acho um horror. Pronto, falei. Desculpa aí, Volney, desculpa. Que músicas tem nesse disco? Paulo Ninguém conhece, né? Eu não sei. Tem uma música que o Norton gravou, que depois botaram a voz de um outro músico chamado Maurício Cavalheiro. Daí tiraram, deixaram com a voz do Volney. Que foi a música que mais se identificou. O Expresso até tocou agora, eu até toquei na volta do Expresso. Sim. Velhas Feridas. Eu já estou cansado. Sim. Uma boa canção. Mas é dentro dessa boa canção dentro dessa estética. E nada a ver com o Expresso rural, né? Não, até porque ela tem um 4x4 bem. É uma guitarra ali que deveria ser uma batidinha de bateria. É New Wave. New Wave, né? É bem... Assim, perdão aos ex-companheiros, aos companheiros que estão assistindo isso, mas é minha opinião, tá? E não dói. Eu sei. Não, mas eu sei que tem gente do grupo que já disse, eu não gosto do primeiro disco. Ok? Foi mal gravado, foi mal, tem coisas afinadas? Sim. Se pegar
se pegar disco de vários grupos famosos aí, eu não vou citar nomes aqui, falando internacional. Disco Rolling Stones tem coisa desafinada. Mas aí tem muito, né? Tem muita coisa. Então... Eu acho que aí vai ser a nossa única diferença. Porque tu deve gostar. Eu tenho assim... Arrepio quando aí eu tenho Stones, a minha alma de roqueiro. Mas vamos lá. Só que aí agora eu quero dar o salto, porque como a conversa é a trajetória do Zeca. Do Zeca. O Expresso é um capítulo, né? A partir daí, aí você foi para um lado empreendedor. Sim, exato. Né, para um lado empreendedor, né, e você abriu uma casa noturna. Eu estou impressionado que tu está lembrando muito mais do que eu da minha própria vida aqui dessa história. Eu tô me sentindo aquelas fofoqueiras. Incrível, que bacana, não, que coisa boa, exato. Mas para ter essa conversa, eu estou tendo a conversa com as pessoas mais importantes dessa história. E essa história, não, eu me lembro de muita coisa, registro muita coisa. Vai falar do Baccará, é isso? Exatamente. Eu nunca falei do Baccará também, né? Mas é que ela foi, não, acho que não, mas ela foi, assim, uma casa que você montou. Eu me lembro quando você montou, porque aí a gente estava bem próximo nessa época, que você diz assim, olha, eu vou montar a casa mais incrível, porque você escolheu, cara, cada papel de parede você foi escolhendo. Vem da Inglaterra. Né? O arquiteto, que era engenheiro, não era arquiteto, mas era o Boris Tertius, um cara famoso. Sim, o Boris, não? Ele trouxe coisas de Londres para mim. Pessoas vindas dos Estados Unidos me traziam coisas para colocar, até a música, sabe? Mas perdão, então. Não, e aquela casa, ela se tornou simplesmente, assim, primeiro porque Floripa tinha um movimento de barzinho, assim, nós tocamos milhares de vezes em barzinhos tipo Vagão, Cantina de Rose, Solitário Kids, nós tocamos nesse lugar todo. Zeca e eu tocamos juntos muitas vezes nesses lugares, com violão e vento Pedestal, Cantina de Rose, pedestal colocado num tijolo, um cabo de vassoura amarrado e pronto, e vai tocar. E no fim da noite uma pizza. Aliás, vou contar a história de como começou o Baccará, foi justamente por causa disso, tá? Vou contar a história. E aí ele disse, não, vou montar uma casa que vai ser... E realmente era nível padrão São Paulo, né? Era desse padrão. Vamos fazer um parênteses aqui. Florianópolis, até aquele momento, ou um pouquinho antes, teve um bar chamado Arataca, ali embaixo da ponte, sim, né? Que era bacana. Sim. Antes mas antes disso teve um tal de Iron Bar. Sim, aí eu fui para 1976. Mas o Iron Bar era o tamanho dessa sala que tu lembra? Na rua? Tu lembra? Sim. Exato. Era o tamanho dessa sala aqui. Mas eu digo, era um bar que não era... Era um balcão? Não, eu sei, mas o que eu quis dizer é que até aquele momento, sempre foi Floripa, era considerada uma praia. Floripa era uma cidade com 42, 44 praias, enfim, né? Mas... o centro não era uma praia, mas os barzinhos eram de cadeira de palha, todos. Os bares aqui não tinham absolutamente... Ou você ficava em pé do lado de fora com a lata de cerveja. Como foi aquele... Depois do Big Bravos. Né? Estou falando de 1976, 77, 78. Mas aí você vai lá, e que ano que você abriu o Baccará? Então, aí eu quero dar um parênteses aqui. Por incrível que pareça, o Daniel Lucena e o Beto Mondadori abriram um bar chamado Solitário Kid, sim, que é uma música do Expresso Rural, do Expresso, né, também. Mas eu não tive absolutamente nada a ver, o Baccará não teve nada a ver com o Solitário Kid. Não, o Solitário Kid era uma garagem. Não, mas eu sei, mas eu digo assim, não foi porque eles abriram o bar que eu abri o bar. Não. Absolutamente. É porque eu tocava num bar com o Silênio. Silênio é um músico, né, podemos falar dele depois, na Cantina de Rose, era a minha dupla. Depois que eu saí do Expresso Rural, eu fiquei perdido e conheci o Renato Botelho, que era um músico, compositor muito bom também, bom. Tá? Ele tem duas músicas que eu sou fã, chama-se Olho d'Água e De Rua em Rua. Olho d'Água foi gravado num disco chamado Som da Gente. E nós estamos gravando agora. Então vou te contar essa história. Legal. Bom, daí comecei a ver o Silênio cantar, uma voz das mais lindas que eu já vi em Santa Catarina, até hoje. E ele tocava mais ou menos, eu tocava melhorzinho, ele cantava muito bem, eu cantava nada, mas juntamos, deu certo, começamos a tocar juntos na Cantina de Rose. É que tinha uma espécie de uma programação por dia da semana. Eu tocava numa,
que eu dividia com ou o Hamilton Lira, nosso amigo Hamilton Lira, tocando percussão, ou com o Pelé. Com o Pelé já, naquela época? Não era baixinho? Ou com o Baixinho e o Laurinho. O Laurinho Bandeira. Os 4 percussionistas que eu tive a alegria, a honra de tocar foram só esses. Hamilton Lira, que é um monstro na percussão. O Laurinho, meu Deus, está na Áustria, né, até hoje. Baixinho, que é lenda. E o Pelé, que é um monstro. Baixinho, gravou um disco agora, todo mundo tem que ouvir, muito, tá? Muito bacana. Só músico só músico bom, né? Só músico fera. E, esses tocavam comigo. E você fazia com o Silênio. E eu tocava, como era muito difícil plugar 2 violões que soassem bem, eu tocava percussão. Tubadora. Era uma tubadora, exatamente. A zabumba. Eu tocava uma zabumba. Aliás, o Hamilton, devolve a minha zabumba. O Hamilton tá com a tua zabumba? Deve estar com ele. Ficou com tudo que era meu, com meus tons, tudo. Ele disse que eu dei pra ele. Ó, Hamilton. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Não, mas daí aí você estava tocando com o Silênio em bar. E a cantina de Rose começou a lotar. Não, né? Era um absurdo. Só que Por exemplo, o meu dia era quarta-feira. Olha só. Porque sexta-feira eu tocava no Vagão. Eram os bares da época. Eram os bares que a gente tocava. Os 2 bares, na verdade, né? Daí, eu cheguei pro proprietário da época lá, o Wagner. Lembro o nome dele? Lembrei, Wagner, olha só. Falei, Wagner, eu queria te pedir uma coisa. Olha, Wagner, perdão que eu vou falar de ti, que eu prometi para ele que eu ia falar tudo sem... Então, paciência. Cheguei pro Wagner e falei, Wagner, não é o cachê, que não era nada. Essa estrutura. O cachê era de... Vou falar em dólar na época, o dólar, daí para você ter uma ideia, tá? Era entre 7 e 10 dólares por músico. Você ganhava pizza no fim da noite? Porque eu no meu contrato, eu exigi no final da noite uma pizza. Porque eu era duro naquela época. Eu acho que ele dava 2 doses de bebida. Eu bebia caipirinha e a pizza no final. Acho que ele dava assim. No inverno tinha que tomar conhaque. Porque era aberto o bar, tomava um vento e caramba, maravilhoso. Mas enfim, daí eu cheguei para ele e falei assim, olha, não quero nada, só queria que tu melhorasse a tua paragem de som, porque... Bom, isso é uma coisa que eu falei sobre a qualidade musical, é uma coisa que eu... Você sempre foi era rigoroso. Exigente, rigoroso, era a qualidade do som. Era muito ruim. E eu tinha o tal do Ovation, né? Que saía som. Saía som. Mas com aquelas caixas não dava. Não tinha como. Daí eu pedi, ele me respondeu assim, ó. Novamente, Wagner, desculpa, mas foi o que tu me falasse na época. Assim, ô Petri, o sucesso do bar é sucesso porque é sucesso, não é por causa de vocês tocando. Aquilo me entrou com uma dor no coração. Eu falei... E ele tá errado, porque... Todos que falam isso até hoje vão estar errados, né? Porque as pessoas iam por causa da música. E tinha uma música de qualidade. Imagina, botar num bar. Que, cara, a comida não era nada espetacular. Bebida era... Era um boteco. Boteco. Lotado, digamos, cabia 60 pessoas, tinha 200 ali, se amontoando, porque a música agradava na época. Sim, o meu dia na cantina era quarta-feira, e ficava lotado, gente. Não, era todo. Assim, era quarta, quinta, sexta, sábado. Sim, lotado. E quarta-feira em Florianópolis, naquela época, tá todo mundo, em tese, era para todo mundo estar em casa dormindo, né? Então, 3 horas da manhã, num boteco que entra vento. E eu falei para ele assim, então, eu não falei mais nada, eu simplesmente parei de tocar lá. E aí veio essa coisa, por isso que eu falei, não tinha nada a ver com Solitário Kids. Eu falei assim, eu preciso montar um bar. Minha irmã passou pela Bocaiúva ali e viu uma casa à venda e falou pro meu pai, o pai, Bocaiúva vai abrir um shopping Beira-Mar não existia ainda. Não, era o Campo do Havaí. O pai empreendedor. Para quem não sabe, onde hoje é o shopping Beira-Mar Campo de Florianópolis, era o estádio Adolfo Konder, o estádio do Havaí. O pai comprou a casa. Quando ele comprou a casa, veio na minha cabeça... Eu briguei com meus irmãos todos, não, que eu quero montar um bar, eu quero montar um bar. Eu fiz tinha sido expulso do Expresso, como eu tinha dito, né? Estava num limbo, né? Tinha feito faculdade de música, fiquei 1 ano sem saber o que fazer, fui ser piloto de avião, fui para São Leopoldo, tirei o brevet, fiz o comercial, queria ser piloto da Varig. Mas aquela coisa, daí abriu aquela possibilidade de montar um bar, eu pedi pro pai, o pai falou, tá ok, faz o teu bar.
Daí eu falei, não, mas olha por que eu fiz o bar. Eu fiz um bar, ótimo, ele ficou maravilhoso, que o pai colocou o Boris Teste para o seu arquiteto, né? Mas assim, o bar ficou lindo, dei minhas ideias, mas o que eu queria mesmo saber era da música. Eu fui atrás da melhor aparelhagem de som na época, que era Selênio. JBL era impossível de cobrar na época. Não, então, mas era um lugar que tinha qualidade. E mandei fazer uns alto-falantes, umas caixas de sons, alto-falantes SPL, se eu não me engano, que eram... Eu consegui botar uma qualidade... Veja bem, hoje seria fraco, né? Hoje pega uma caixinha da... Não, enfim. Mas eu botei um som razoável, né? E o que eu fiz? Você fez um palco decente. Eu fiz um palco. Mas o que eu estou falando do Bacará, era um Bacará Pub, era um barzinho também, tá? Depois eu montei o Bacará Club, que era uma boate que cresceu. Mas nesse primeiro barzinho, o que eu fiz? Eu falei assim, eu chamei todos os músicos da cidade, tinha saído do Expresso Rural, conheci quase todo mundo, né? Inclusive você. E disse assim, eu queria os músicos aqui tocando, mas o cachê na época era de $10. Eu falei assim, olha, o meu objetivo vai ser, não lembro quantos anos, o cachê chegar a $50, mas o meu objetivo, no final das contas, é pagar $100 por músico. Tá? Dito e feito. De cara eu passei para $20, o que eu fiz com os outros bares todos da cidade? Tirei todos os músicos de todos os bares. Mas não é porque eu tirei, os músicos não queriam mais tocar em outro lugar, só no Bacará. Então eu tinha relação de 30 músicos para tocar no Bacará. Não, assim, houve, né? Porque, digamos assim, quem tinha a oportunidade de ir, porque até era um lugar lotado, né? Sim, não. Cabia 80 pessoas e era 200 pessoas por noite. Né? E eu vi performances lá incríveis de músicos espetaculares. Né? Até Djavan tocou. Então... O Djavan não chegou a subir no palco, a banda dele subiu no palco, ele ficou cantando fora do palco, da mesa. Mas os locais, assim, gente... Não, mas tem os locais, os famosos, o Sá chegou com o Luiz Meira, outro grande músico aqui da ilha, às 5 da manhã, eu falei assim, não, mas tá fechando, Zequinha, ele assim, deixa aberto que o Sá quer tocar e tudo. Fechei a porta, e eles tocaram até as 9 horas da manhã. Meu Deus. Oswaldo Montenegro subiu no palco lá, ficou comigo horas tocando. Eu vou esquecer, foram muitos artistas de renome nacional que subiram no palco do Bacará. Mas peraí, mas eu valorizava o músico local. Não, eu toquei lá milhares de vezes. Lá no... Eu tentei, lógico, houve até uma filme, virou panelinha. Não virou panelinha, não dava, era 50 músicos para 3 noites, né? Não dava. Não, e o interessante é que as pessoas que frequentavam naquela época eram pessoas que gostavam de ouvir música. Sim, sim. Então tinha essa... E até as pessoas que não sabiam disso. Vou dizer, se ia muito às boates na época. Tá? Eu não vou citar nomes, tinha 2 ou 3 boates aqui em Florianópolis, já funcionando, mas esse barzinho, quando abriu o Bacará Pub, era um Bacará com K, era um jogo, né? Pub. P-U-B. A música tomou conta de um jeito, né? E daí a música não podia parar. Começava, digamos, às 10 horas da noite, daí à meia-noite trocava de música, às 2 trocava de música. E era uma coisa tão louca. Eu aprendi a tocar bateria nesse bar, porque os músicos tocavam, o Deni, por exemplo, um outro músico, um monstro. Baterista canhoto. Um monstro, o maior ouvido que eu já vi. Não, e tocava violão muito bem. Um gênio da harmonia. Mas enfim, ele tocando, daí ele tinha que dar o intervalo dele, mas a música não podia parar, porque senão esvaziava. Ele ia me dando a mão direita, eu ficava no chimbal, ele ia saindo e eu sentando, e eu aprendi a tocar bateria assim. Tocava 15 minutos para ele descansar e voltar. E tinha canjas fantásticas, né? Todo mundo subia. Todos, como eu falei aí, o Portuga, o baixista Portuga, chegava lá, Jorge Portuga, um monstro também. Falei do Meira também, o Meira estava sempre em outro local, chegava e já subia no palco. O Armandinho, eu não quero falar nomes aqui porque não dá. A gente vai lembrando e eles vão aparecendo. O Guto começou a tocar, o Guto Seara, que hoje ele está Nossa Senhora, como evoluiu esse. Muito. Né? Mas ele na época era assim, muito tímido e ele, acho que foram praticamente os primeiros palcos da vida dele, né? Foi lá no Bacará, né? Enfim.
tantos músicos. O que é importante que eu falei aqui é que eu elevei o cachê. Por isso, eu não quis... Com isso, eu acabei com a concorrência, né? Eu fechei, os bares todos foram fechando e as boates, chama-se boate, alguns chamam night club. Eram as hoje, danceterias. Boate não é... Boate, desculpa, o termo é puteiro hoje em dia, né? Não é? Não, mas assim, ó... como é que fala hoje? É balada, né? Balada, né? É balada. Então, fecharam todas, ficou o Bacará. Ficou o Bacará e aí por 4 anos seguidos, né? Daí fechou, porque também houve um momento que as coisas cansam. Claro, claro. E eu, novamente com a ajuda do pai, falei, pai, agora eu preciso novamente da ajuda. E montamos daí o Bacará Club, que era um bar com música ao vivo, sim, tudo. E atrás uma boate. Uma boate, né? Uma balada de 10 andares. E aí eu inovei muito, né? Eu trouxe o primeiro telão de Santa Catarina, né? Lembro disso. Telão, gente. Hoje em dia, qualquer... Tem aqui. Olha, o projetor custava normalmente um Monza. Já não era mais Monza, já era o Ômega. Já era o Ômega, ou seja, os carrões todos iam nessa... Não, e assim, eu ia para os Estados Unidos, sabe, para buscar... daí já estavam lançando CDs, os CDs já existiam. Para ir buscar CDs, porque mesmo ainda demorava 6 meses para chegar a música aqui. Então, nossa, eu inovei muito. E aí sim liquidou com as outras baladas, nightclubs, boates, enfim. Para vocês terem uma ideia, como nessa época era difícil você pegar e ter equipamento de ponta para fazer qualquer tipo de empreendimento, essa história acho que eu nunca te contei. Mas o Chico Tires, que foi... baterista do Grupo Engenho, e montou o primeiro estúdio, né, aqui, e ele gravava todo mundo no estúdio de 4 canais. Era 4 canais? No início era 4 canais. 4. Meu Deus! 4, ou seja... Eu não lembrava disso. 4 canais. E aí, só que aí ele pesquisou e conseguiu achar um gravador Tascam de 8 canais, que era uma evolução incrível. E mais alguns equipamentos, e ele comprou isso tudo e mandou para o Paraguai. Trazer do Paraguai. E fomos... O Chico me ligou, assim, cara, tu precisa ir pro Paraguai, tu vai comigo? Vamos lá, Chico Tires, para lembrar, né? O baterista do Engenho, baterista do Engenho. Preciso ir pro Paraguai buscar, tu vai comigo? Cara, não sei por que eu não tá fazendo nada. Sim. Né? Vamos. Entramos no carro dele e fomos um bate-volta pro Paraguai para buscar o equipamento dele. Fiz muito isso também. Né? E, não, mas assim, mas uma viagem maluca, assim, sem o menor planejamento, sem a menor conseguir chegar lá, e o lugar era meio barra pesada. E a volta não podia ser para a estrada normal, não, né? Tinha que ser desviando, todo morrendo de medo que eu pegar o equipamento do cara, estava a vida dele ali. Então era uma dificuldade de achar achar equipamento. Bom, depois desse período do Bacará, que aí, volto a dizer, tudo que o impacto que isso tudo teve, o Expresso, aí depois a tua vida como empreendedor no Bacará Pub, no Bacará Club. Depois dessa fase teve meio que o Zeca desapareceu, não teve um... aí surgiu, o que aconteceu? Eu larguei, eu esqueci do Expresso Rural, que foi uma dor muito grande na minha vida, se eu nunca falei isso, falo, né? Claro. Eu ter sido expulso de uma coisa que eu criei, né? Desculpa, assim, todo mundo tem a sua grande importância lá, mas... Vamos falar abertamente aqui, de fato, eu criei o Expresso Rural, né? O Daniel estava junto comigo, mas... Não, pô... Mas eu criei o Expresso Rural, né? Não teria existido. Só um adendo, quando me perguntam sobre o Daniel, lógico, o Daniel Sena é incomparável, tá? Mas assim, não teria existido o Expresso Rural se eu não tivesse feito isso, né? Então, foi uma dor muito grande, né? Aí veio esse Bacará, aí eu já tinha... nascido minha filha, nascido meu filho, né, com a minha esposa, com a Jane. Aliás, um dia ela vai ser minha esposa, ela nunca foi. Né? Ela continua sendo sua amante? Continua sendo, a união instável. Não, porque, né, enfim, a gente foi ficando junto e essa vida foi nos levando para esse caminho aí. Se isso não é casamento, o que é? Mas enfim, esqueci do Expresso Rural e montei essa casa noturna, mas tudo é um ciclo, né? Tudo acaba. Né? E essas casas noturnas, daí nós começamos a sofrer pressão, começou a vir gente de fora, daí já não dava.
Enquanto era só aqui, a gente valia a pena continuar. Aí começou, na época, o tal do Ibiza, lembra? E o Café Cancún, não o Café Cancún da Beira-Mar, não, era o primeiro Café Cancún que foi aberto lá nos ingleses, se eu não me engano. Veio gente de fora, gente com muito poder aquisitivo, gente descobrindo Florianópolis. Florianópolis começou, aí, lembram do efeito Guga Kirk em 1997? Descobriram Floripa. Concorda comigo, né? Totalmente. 97, né? Seria Nessa época eu estava morando em São Paulo e justamente esses dias eu lembrei que fez aniversário de uma das vitórias do Guga. Eu me lembrei do dia que o Guga começou a aparecer no torneio lá. Eu estava morando lá e disse, meu Deus, o Guga, até porque a minha vida como atleta ela foi dentro do tênis. Ah, é? Sim. Isso é uma coisa que eu não sabia de Não, e eu... Puxa, desculpa, não está mostrando, não, mas tem uma montoeira de raquetes antigas, que são dessa minha época. Então, dessa época, eu disputava torneios contra o pai do Guga, contra o Aldo. Então, eu conhecia o Guga e o Rafa pequenininho, né? lá no LIC. Então, o meu passado era esse. Legal, em termos no esporte. Então, obviamente, quando o Guga surgiu, assim, meu Deus, o Guga é o Guga. Lá do LIC, né? O filho da Dona Alice, aquele menino lá que eu conheço, que eu empurrava a bolinha para ele no clube. E aí ele ganha. E aí ele começa a divulgar Floripa. Sim, não, ele foi o grande... Foi assim, foi o embaixador que fez com que as pessoas... Opa, porque sério, eu morando em São Paulo, antes do Guga, eu disse assim, porque eu sou lá de Floripa. Sempre disse, sou lá de Floripa. Sim, é. As pessoas dizem assim, é lá no Rio Grande do Sul? Você é gaúcho? Ok? Mas, ou seja, as pessoas não sabiam onde era. E não tinha a menor ideia que aqui tinha praia. O termo manezinho foi valorizado, né? Antes falava manezinho, era até uma ofensa. Não, o manezinho era pejorativo. Era pejorativo. E sabe que pouca gente sabe a origem do nome manezinho, né? Pouca gente sabe a origem real do nome manezinho. Cara, eu vi esses dias e eu esqueci. Falei. É o seguinte, isso aí é tá ótimo. No papo. As pessoas acham que é coisa por causa do... Tem meia garrafa do Norton ainda aqui? Do português, né? Porque a história do Manuel não é. Assim, antigamente a ilha, ela era toda separada. Tinha o centro, tinha Santo Antônio de Lisboa, tinha o Ribeirão da Ilha, tinha Canasvieiras. E aí, nós temos nem aqui... tinha Jurerê ainda, era Canasvieiras, exatamente. Então, essas eram as localidades. E o que acontecia? Nós temos aqui no litoral um peixe baratinho chamado manezinho. Nós temos um peixinho chamado manezinho. E aí quando tinha, por exemplo, as festas, os bailes no Clube 12, e esses caras que eles vinham, os rapazes que vinham dessas localidades, Ribeirão da Ilha, Canasvieiras, eles iam nos bailes, queriam dançar com as moças do centro, e elas diziam, eu não vou dançar com esse manezinho, que era o peixe pequeno, lá de Canasvieiras. Essa é a origem real. Quem me ensinou isso foi Aldírio Simões. A história que me contaram era outra, tu vê? Quem me ensinou isso foi Aldírio Simões. Que coisa legal. E aí, só que quando a gente estava na escola, no colégio, chamar de manezinho era ofensa. Era ofensivo. Era ofensivo. E o Guga mudou isso. Primeiro foi o Aldírio, né? Que pegou e resgatou e criou o troféu Manezinho da ilha. Sim. Mas o Guga, sendo a personalidade que se identificar, eu sou Manezinho da ilha, pronto. Exato. Aí as pessoas começaram a olhar a Floripa de um jeito diferente, né? E isso aqui teve uma invasão. Imediatamente teve uma invasão que afetou negócios como o Bacará. Perfeito. Fez um bom link aí, né? E quando eu senti isso aí, eu falei, é hora de fechar. Mas por que eu não era? Eu podia lutar contra esse meio nesse momento ali. Mas as armas eram desiguais, né? Não, mas eu dava. Mas só que eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos de idade. Em 3 meses que eu morei em Chicago, eu aprendi mais inglês do que meus 10 anos de aula no Clube 12 lá de agosto. Sim, claro. Eu aprendi, e isso ficou na minha cabeça. Quando eu tiver um filho, eu vou levar para morar fora. Entendi. Porque eu vou dar para eles uma língua de graça, assim, sabe? Que eles vão aprender. A minha ideia era morar, era fechar o Bacará, alugar, porque a casa era minha, né? Então, alugar e com esse dinheiro do aluguel viver 1 ano em cada país. Essa era uma ideia. Ainda estava nos meus 30 e poucos anos. E daí, dito feito, fomos para os Estados Unidos. Eu, minha esposa,
a Gabi, minha filha, Gabriela Petri, minha filha. Vou falar dela mais à frente. E o Gustavo Petri, meu filho. Meninos ainda. E fomos para os Estados Unidos. Mas a ideia era passar um ano nos Estados Unidos, um ano na Itália, um ano na França, né? Com esse possível dinheiro de aluguel do Baccarat. Sim. E sem trabalhar, era uma ideia para dar essa. Mas enquanto isso, na sala de justiça nem sempre acontece. Exatamente. Mas aí realmente a minha filha foi. Nós ficamos nos Estados Unidos e lá os meus 2 filhos se destacaram muito, muito. Meu filho foi chamado para Duke University, que é dentro de Harvard, porque ele é meio especial. Hoje ele é um baita médico. E a minha filha, acho que ela hoje é uma atriz renomada até, né? Mas ela descobriu o talento nos Estados Unidos, olha. Desculpem quem não gosta, mas... nesse aspecto eles descobrem o potencial por exemplo, meu filho era para estar na matemática básica, quando descobriram que ele era especial, vem para cá. Ele foi, e aí foi num teste que eles têm chamado FCAT lá, descobriram ele foi para Duke University, quer dizer, para fazer um teste lá, para ele ganhar bolsa para estudar nos Estados Unidos. Só que para música é a mesma coisa. Não? Né? Para tudo. Para artes, para... E a minha filha, que era uma estrangeira, né? Uma menina, aquela brasileira, naquela época, mais uma brasileira morando nos Estados Unidos, né? Havia um preconceito. Ela ganhou, ela foi eleita a aluna mais talentosa do colégio. Ela descobriu a arte cênica ali. Eles foram a Nova York, foram ver Fantasma da Ópera, foram uma série de... Ela descobriu toda a veia artística dela lá nos Estados Unidos. Quem disse que ela queria ir embora dos Estados Unidos? Não queria mais ir embora. Ou seja, eu era ficar um ano em cada país, acabei ficando 4 anos direto lá, e eles ficaram até um ano depois lá. Então, por isso, eu sumi desse cenário. Sim, essa foi a tua... Quando eu retornei em 2003... Foi o período sabático. Floripa era outra cidade. É outra cidade. Gente, levei um susto. As motos podiam andar no meio dos carros. Aí isso dava uma hora de papo, né? Eu fiquei maluco, porque falei, que isso? Né? Uma moto, o cara chutando o retrovisor já naquela época. Isso para mim não é inconcebível, sabe? A Floripa tinha crescido. Mudou, nesse período teve um impacto gigante. Nós estávamos falando de 97, eu já tinha o Shopping Beira-Mar, né? Eu caminhava no Shopping Beira-Mar, era uma coisa assim... As pessoas nem podiam saber meu telefone celular na época, porque eu não dava para ninguém, porque não dava, eu era muito conhecido. Sim. De repente eu estou caminhando no Shopping Beira-Mar e poucas pessoas. Né? Hoje posso caminhar despercebido pelo Shopping Beira-Mar, mas naquela época era difícil. Sim. E aí quando eu voltei, eu comecei a ver isso, estava tudo já diferente na cidade. A cidade ficou muito mais cosmopolita, muito mais... Exato. Teve, de fato, uma invasão. Exato. Tá, mas qual é a pauta aí agora? Aí eu quero chegar justamente que, de um determinado momento para frente, você voltou para o Expresso. Tá, nós falamos em 2003, né? 2003. Quando eu voltei para cá, eu não sei como, alguém me ligou, o Márcio, porque iam tocar o Expresso Oral já tinha acabado, tá? O Expresso Oral acabou, né? Como eu falei daquele terceiro disco lá, depois fizeram um outro disco que eu também não estava, né? Que foi o Romance em Casablanca. Olha, até o nome não tem nada a ver com o Expresso Oral, sabe? Romance em Casablanca. Mas enfim... Daí a viagem dos músicos que estavam no momento. Mas assim, o Expresso estava, desculpa, mas já estava numa situação... Já tinha sido praticamente esquecido. Ao mesmo tempo que o Expresso tinha sido esquecido, a internet estava surgindo e músicas como Certos Amigos começaram a ser relembradas. 2003, me convido para tocar lá no Armazém Vieira, um bar. Verdade. E eu fui lá e voltei a tocar com o Expresso Oral depois de 20 anos. Né? Ali nos reunimos. Eu, Paulo Bach, Volney Varasquim e Márcio Correia. Olha. E na bateria, eu acho que foi já o Ricardo Malagoli, eu não lembro, mas acho que foi o Ricardo Malagoli, que era o baterista do Expresso Oral até hoje. Sim. E aí eu dei uma canja com o Expresso. Eu não sei se isso ficou marcado na cabeça do Márcio Correia, não sei. Porque foi legal aquilo ali, aquele momento, né? Isso foi em 2003. Isso é o tipo da coisa que pega esses caras como vocês, que junta
parece que ensaiaram ontem. Não, exatamente. Como tu... Né? Não, porque eu já vivi isso. Exatamente. É difícil falar isso, a gente não ensaiou, né? A gente falou e tocou. Tava tudo ali, tava tudo na cabeça. Eu lembrei das coisas que há 20 anos eu não tocava. Um gatilho, e aí você escuta a voz, isso é muito forte para quem desenvolveu esse tipo de grupo. Mas assim, o dono do Armazém Vieira, lá, o gerente, algumas pessoas se emocionaram, mas pouca gente já lembrava do Expresso Oral naquele momento ali, opa, sabe, era uma coisa assim meio... Bacana isso daí, bacana novo. Bacana isso aí. Não, até deu uma emoção, algumas pessoas choraram, eu lembro disso aí, mas sabe, mas assim, você tem que voltar, Aí passou, 2003, aí vem a minha história com o Cleito Cledir, né, que eu conheci nos Estados Unidos, e era fã. O Cleito acabou se tornando padrinho da Gabi, da minha filha. Ela foi fazer um teste para a Globo no Rio, ficou na casa dele. E a nossa amizade se estreitou muito, mas amizade mesmo, né? Não um fã com um ídolo, né? Um amigo. E ele me convidou para tocar com o Cleito Cledir. Isso aí é uma experiência... Fui tocar com eles em Curitiba. A canja deu tão certo que o Cleito falou assim para mim, Zeca, o contratante quer que a gente toque semana que vem aqui de novo. Eu disse, tá bom. Não entendesse. Ele quer que tu toque junto com a gente. Aquilo me deu uma... Te trouxe de volta, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Não, nos Estados Unidos eu fui professor de violão clássico, violão erudito, né? Nos Estados Unidos, na Mass Music, que a Mass Music era como a Sam Mesh, uma grande rede americana de... Tá? Eu me descobri como eu voltei a tocar violão erudito nessa fase. Aí eu toquei mesmo, gravei com músicos lá, gravei um disco sobre a vida do Luiz Henrique Rosa, de Florianópolis, com as irmãs dele lá em Miami, com músicos que tocaram com o saxofonista que tocava com o Eric Clapton. Sabe o que eu toquei? Toquei percussão, porque eu sou se comparar com esses 4 percussionistas que você falou, eu sou fraco. Mas para lá eu era um bom percussionista, porque swing brasileiro, né? O swing... E toquei, gravei. E daí gravei uma música também no violão, né? Uma música chamada Valsa para Daiane, que é uma música do Luiz Henrique, que eu fiz um arranjo, e está nesse disco das irmãs do Luiz Henrique, em homenagem ao Luiz Henrique. Que bacana. Fiz isso. Bom, para quem não sabe, Luiz Henrique Rosa talvez seja uma das grandes personalidades, está no top 5 aí das personalidades da música de Santa Catarina, né? Meu Deus, marcou época porque ele participou do movimento da Bossa Nova junto com Tom Jobim, João Gilberto. Pouca gente sabe disso hoje em dia. Eu era uma enciclopédia, meu amigo aqui. No Carnegie Hall ele estava, né, nesse movimento. Ele trouxe para cá, por exemplo, a Liza Minnelli. Ela foi apaixonada por ele. Foi namorada dele. Então, e é um cara que morreu estupidamente. Sam David Jr., ele tocou com o Sam David Jr. Cara, assim, que nos deixou muito cedo, mas deixou um marco. E eu estou errado, ele é um dos autores do Hino do Havaí? Não, tá. Ele é um dos autores. A música dele, a letra do Fernando Bastos, se eu não me engano, isso? É isso aí. É isso aí, ainda por cima é autor. Mas olha só, nesse parênteses, só um parênteses. Já que falou sobre tu lembra o que nós estávamos falando? Sim, que você gravou lá nos Estados Unidos essa música. Você lembra da minha fase de 2003, então não me deixa esquecer. Mas eu quero dar um parênteses com o Luiz Henrique Rosa. No Bacará eu ouvi algumas críticas, né? Quando tocamos música do Luiz Henrique, alguém disse, Luiz Henrique foi só porque namorou Liza Minnelli, que foi famoso. Não. É bem isso que você falasse, o movimento Bossa Nova, que daí na década de 80 não era nada Bossa Nova, ele estava dentro. Né? Mas ele criou um movimento junto, né? Então assim, tem que ser valorizado. Se você não ouvir a música dele hoje, não gostar, porque é um estilo talvez que não te entre nos ouvidos, não muda a importância dele para a música catarinense, música brasileira. É só você estar dentro de um ônibus que está com João Gilberto, está com Tom Jobim, com Lobo, não pode ser ruim, né? Se deixar entrar no ônibus, meu irmão, Bom, então, parênteses em homenagem a ele, né? Outra música que a gente deveria falar aqui, mas não é o caso, estamos falando, né? Seria o Mas isso aqui gente, isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo. Não, virou... Nós não estamos fazendo isso para vocês, nós estamos fazendo para nós agora. Estou amando porque o Hector está me surpreendendo aqui, com tamanha
cultura musical, eu não tinha ideia que ele sabia tudo isso que ele sabe. Eu colei um monte aqui, tá tudo escrito aqui já. Bom, vamos lá, eu estava em 2003. Isso. Daí... Expresso, você lá, com Cleiton e Cleitinho, tocando com Cleiton e Cleitinho. Daí, 2004, até 2006, eu toquei direto com Cleiton e Cleitinho, eu toquei Brasil inteiro. Eu estava assim numa felicidade, eu estava tocando com os meus ídolos, né? Um repertório bacana, percorrendo o Brasil. Cleiton Cleitinho, lembra no começo da nossa conversa aqui, surgiu com o grupo Almôndegas, que foi onde eu ouvi a viola de 12 cordas. Então eu estava em casa, era muito fácil, aquela coisa para mim era muito fácil. Mas em 2005, o Márcio Correia me ligou e falou: Zeca, a gente queria reunir o Expresso Rural de novo. E eu lembro, falei, tá, e o que eu tenho com isso? Já fui expulso. Já fui expulso. Ele assim, não, Zeca, não estás me entendendo, assim, eu queria voltar com o Expresso Rural. Não o Expresso Rural. O Expresso, olha, o tecladista, que o teclado foi a parte principal da era New Wave, né? Sim. Um tecladista falava para mim assim, não, o Expresso Rural com a viola de 12 cordas, o Expresso Rural raiz. Daí aquilo me emocionou, daí eu falei, não, tá, e os outros, o que os outros acham disso? Não, todo mundo quer que tu retorne. Falei, ok. Né? E aí fomos ensaiar. Um parênteses também, né? A gente, nesse meio tempo, eu falo o que eu fiz, eu fui sócio do Sezuski, Faculdade Sezuski, em 2004. Tinha 1% do Sezuski, mas era sócio. E a gente trouxe o Lug de Paula, filho do Chico Anísio. Sim. Né? É que depois você falou de seu Palmas, boneco, o seu boneco. Aí eu vou pra galera, né? Pra quem... E conheci... Acho que ele mora em Palmas hoje. Ele morou em Palmas até aquele momento, ele está morando em Floripa aqui. Escondidinho, isso. Não sei aonde agora. Lug me liga, faz tanto tempo. O Lug ficamos amigos ali e ele tinha a ideia de, ainda na época se gravava com mini DV, né? Pô, hoje em dia os celulares dão um banho, nossa, né? Você pode, mas não, isso é outro papo, né? Ele tinha uma produtora e ele queria gravar o Sezuski precisava ter, sabe, né? A base da faculdade é ensino, né? Me ajuda aí, extensão e pesquisa. Ensino, pesquisa e extensão. E eles não tinham extensão, então me deram a diretoria da extensão e eu tinha que criar cursos, e criar coisas lá. E eu daí chamei o Lug de Paula e disse, vamos fazer vídeos, né? Vamos criar um negócio de... E ele criou um programa chamado Pras Bandas de K. K era um cabo de uma guitarra, assim, K. E daí ele queria contar a história do Expresso Rural. Aí eu reuni o pessoal e a gente gravou um programa muito bacana que a minha filha, Gabriela Petri, apresentou. Deve estar no YouTube isso aí, se alguém quiser dar uma pesquisada. Nós vamos mostrar aqui. Nós vamos mostrar aqui uns pedacinhos. Eu não sei se está no YouTube, mas deve estar alguma coisa está desse programa. Para as bandas de cá. E aí a gente teve esse contato. Eu não lembro agora se foi antes disso aí ou depois não, foi antes. O Márcio já tinha me ligado para voltar ao grupo. E aí íamos começar a ensaiar. Para quem não sabe, o Márcio estava com câncer, um melanoma, em grau avançado, e ele veio a falecer logo em seguida, em 2005 isso. Aí a gente ficou sem, né, o Expresso Rural nem começou, mas em 2007 o Volney, então, procurou todo mundo de novo, não, vamos botar em prática a história do Márcio, vamos gravar um show para ele. Né? Daí falou, vamos, e nos reunimos. Aí eu já estava no contexto do Expresso Rural de novo, né? Já desde 2005, tinha tocado em 2003, e aí ensaiamos lá na minha casa, eu, Paulo Bach, Volney Varasquim e Daniel Lucena, os 4, durante um período de uns 4 meses. Foi muito bonito. Foram momentos assim... pena que não gravei aqueles momentos, sabe? Porque... a gente resgatou tudo. A gente chegou no final, os quatro chegavam, não vou dizer chorar todo mundo, eu era chorão, o senhor sabe que eu sou chorão, mas o Paulo Bach também, todo mundo ficou emocionado com a qualidade que a gente tinha adquirido naquele momento ali.
até meus filhos, nossa pai, que coisa linda. Os quatro integrantes do Expresso ali tocando aquilo. Depois começamos a ensaiar com o baterista, né? Mas daí já virou... Porque eu vi alguns espetáculos, algumas gravações de espetáculos que, assim, vocês sentados... Sentados, né? Ou seja, até a forma de encarar a cena do palco mudou. Tá, aí eu vou te dizer, eu também tive uma certa influência nisso, né? Porque o Daniel, ele tinha... A mobilidade dele já não estava... Não, ele ficou em cadeira de rodas, ele ficou imobilizado, ele ficou não vou dizer paraplégico, eu não sei. Com a mobilidade prejudicada. Qual era o problema? Ele não caminhava, ele ficava em cadeira de rodas. Uhum. E aí ele já estava voltando a caminhar, mas ele não podia ficar muito tempo em pé. Uhum. E eu tinha visto aquele show, para mim o show do século, que é o Hell Freeze Over. Do Eagles. Do Eagles. Fantástico. Aquela formação dos quatro. Muito ali, legal. É bem aquilo, exatamente. Eu disse, eu tinha 4 poltronas de barzinho lá em casa, eu falei, vamos fazer o show sentado ali. Ficou uma estética bonita, porque daí, de uma certa forma, a minha percepção foi que acabou a história de ter um frontman, ou seja, todo mundo estava no mesmo grau de... Obrigado por lembrar isso. Vamos ver o que tinha mudado na história. É que, foi muito bom tu falar isso. O Expresso Rural era a voz do Daniel Lucena, no começo, né? Que era uma voz... Tem gente até que não gosta, achava ele fanho, mas era uma voz extremamente marcante, né? Como vozes de vários cantores de bandas assim, que são marcantes, era a voz do Daniel Lucena. Era a voz do Expresso Rural. Não bota mais ninguém lá. Era a voz do Expresso Rural. Mas ele já estava com alguns problemas, né? O Daniel ele faleceu de câncer já, mas a gente não sabe o que tinha nas cordas vocais dele. Ele estava ficando rouco e não cantava, não tinha mais potência. Quando nós voltamos a ensaiar, a gente baixou os tons das músicas e botou todo mundo para cantar. Eu comecei a cantar, eu já tinha cantado algumas músicas, né, que era Nossos Corações, e o coro das músicas eram nós 4, né? Mas aí passamos a cantar os 4 juntos. E ficou bonito? Eram os 4 juntos em uníssono, de repente os 4 abriam as vozes, né? O Daniel seguia, eu baixava, o Volney e o Paulo terça e quinta, né? E, porra... Fica lindo. Então... E não só fica lindo, como fica diferente do que se faz hoje, assim, qualquer... Virou uma coisa tipo MPB4 da época, mas assim com uma pegada... Boca livre. Na verdade, mas daí tu vai... Boca livre, 14 bis. Tu vai pra Crosby, Stills, Nash Young, né? de novo. Vai para aquela linha folk da gente, né? E os vocais, aquilo nos pega muito. O próprio Eagles faz muito esse tipo de vocalismo. Meu Deus do céu. Eu sou fã, né? Maravilhoso. Mas o Expresso sempre... que lindo aquilo, né? Mas o Expresso sempre teve essa coisinha dos vocais agudos. O Volney, infelizmente, também já estava cantando, já era mais lead vocal já, e a voz dele já não alcançava todos os agudos, ele começou a baixar a oitava no vocal, mas também o Expresso Rural entrou nessa... O clima do show ficou também um pouco mais intimista, luz menor, sabe, mais... Tudo, mudou. E aí a gente fez um arranjo para certos amigos, passamos de Sol maior para Ré, né? Para Ré, e eu queria aquela introdução, né, no violão, e virou violas mesmo, e a gente tocou essa música no SIC, a gente fez esse show em 2007, finalmente fizemos esse show em homenagem ao Márcio. Era para ser um show apenas, era só. Né? Tocamos essa música, Certos Amigos, eu não sei dizer o que aconteceu ali. Lembra quando eu falei que meu melhor momento na minha vida musical teria sido o Festival do Catuquara Joanense? Esse se tornou o segundo maior momento. Quando tocamos Certos Amigos em 2007, eu lembro das datas, foi em outubro também, 25 de outubro de 2007. O público veio abaixo, aqueles 1.000 pessoas, aí era só 1.000 mesmo, não podia ter 1.100, era 1.000 pessoas no SIC e tinha 1.000 pessoas na rua de novo. A história se repetiu, a história de 84 se repetiu em 2007. E com o advento da adesão da internet, né, o Paulo Bach já vinha fazendo um trabalho na internet ali muito bacana. O Certos Amigos estourou. E aí, gente que nunca tinha ouvido, de repente... O Certos Amigos virou o hino de Santa Catarina. Essa música foi regravada já mais de 35 regravações. Eu acho que agora bem mais, né? Mas quando a gente sabe, estourou. Cantores de renome nacional gravaram. A Paula Lima cantou essa música. No Rio Grande do Sul foi mais na Manso do Mundo, né? É uma música muito conhecida. Ó. Enfim,
O Expresso Rural voltou à tona total em 2007, né? E o que era para ser um show só se tornou uma turnê que não parou até hoje. Isso eu acho fantástico, porque eu sempre costumo dizer, a gente aqui, no Brasil principalmente, tem um grave de querer que quem realiza alguma coisa esteja constantemente fazendo uma coisa nova superior à anterior. Você pega, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na Europa, você tem aqueles artistas de um hit. Sim. Né, que o cara gravou uma música que fez um tremendo sucesso, o cara é o INSS dele, ele vive daquele negócio para sempre e fazendo show e tem um circuito grande disso. Sim, o fato de vocês terem conseguido, né, o resgate do Expresso Rural como algo que está na memória afetiva de muita gente dessa geração, mas que hoje impacta em quem é mais novo, os filhos dessa turma. Os filhos desses pais, netos, hoje já são netos, né? Hoje já são netos. Mas os filhos dos pais naquela de 2007, eles iam ao show nos vendo como se a gente fosse no palco hoje ver um Eagles, ver um Paul McCartney, né? Sim. Tá? Eles nos viam, para eles, para aqueles meninos lá, nós éramos exatamente isso. Mas o mais interessante é que vocês não, aí é meu comentário meio crítico, vocês não fizeram um pastiche do que era, vocês adaptaram o som para a qualidade de música que vocês se tornaram hoje. Porque queira ou não queira, todo mundo ali evoluiu. E as novas pessoas que chegaram, né, de uma certa maneira, também dão esse mundo, né, para esse vamos falar dos novos já. Pessoas maravilhosas, músicos incríveis. Mas nós estávamos... eu queria falar uma coisinha que a gente não tocou no assunto, acho que vai gostar. Que é... E por que o sucesso do Expresso Rural? Né? E por que em 2007 é aquilo? Aí vem a história que hoje é a pergunta assim, mais frequente nas entrevistas. Qual é o segredo do sucesso que a gente teve? Eu vou falar uma coisa engraçada, né? Hoje em dia, tu falasse que todo mundo pode gravar em casa o seu CD, né? Nem CD já foi direto na Isso é bom? Não necessariamente. Como todo mundo pode gravar, tu tens muita opção para ouvir. Então, como é que tu vai ouvir tudo que tu tem para ser ofertado? Sabe quando tu vai ver um filme à noite, assim, você ia no videoclube, pegava um filme e assistia o filme, né? Eu já passei noites tentando ver filme e não vi nenhum. Tanto filme que eu não, esse não é ruim. Ou seja, a oferta demais é prejudicial. É a única coisa que talvez eu de fato eu não concordo contigo. Não, mas vamos. Então explica, porque eu quero. Não era isso que eu queria dizer, não. Porque o que na verdade eu vejo é a oportunidade de, às vezes, muita gente que não teria a menor possibilidade de ter acesso a colocar a sua expressão. Não, eu concordo 100% contigo. Do jeito que for, hoje o cara, assim, eu te digo pela vivência que eu tive de ser gestor de cultura, né, onde você tem desde o cara que é extremamente sofisticado, músico de conservatório, como às vezes você tem um sanfoneiro. Sim, mas não é nada disso que eu estava falando, não. Eu quis dizer o seguinte, o que levou o Expresso para o sucesso? Então, é que naquela época, você gravava um disco, mesmo independente, aí já era uma chave para o sucesso. Explico. Okay. Porque um disco chegava na tua mão, a gente fez 3.000 cópias, tá? A gente vendeu aquilo assim, ó, na hora. Sabe? Depois pirateavam, tinha que piratear, tinha que gravar em fita cassete. A pessoa grava em fita cassete. E olha só 3.000 cópias, gente. Tá? Quem pegava aquele disco, ouvia a primeira música, que era só o São Miguel, se eu não me engano, mas ouvia a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, virava do lado, então ouvia todas as faixas desse disco. Então é aí que eu me refiro à diferença. Seja, a obra muda o formato da obra. Você não tem opção. Você comprou um disco, você ouve ele inteiro, porque é um disco caro, é difícil você... Não é um Spotify que tu pode escolher a música. Não, tu comprou um disco, ouve. Então, ao ouvir uma música, naquela época, ela fica no teu ouvido. Tu ouve, porque tu não ouviu uma vez só. Cada vez que tu ia fazer uma festinha, tu tinha que botar aquelas músicas, sabe? Então, vê se estás me entendendo assim. Os discos, quem gravava LPs naquela época, tá? Quer ver? Você vai entender. Quer ver?
Pode ver todos os que voltaram, como Led Zeppelin, que fizeram um show e lotou em 3 minutos quando botaram na internet. Não, por quê? Porque as pessoas ouviram e conhecem tem a memória afetiva da obra e essas obras são eternas. O que com certeza não vai acontecer com o que está no Spotify. Elas não têm esse registro físico. Exato. Então a gente gravou. Então aquilo o pai fez o filho ouvir, que fez o neto ouvir. Então quando ele já chega conhecendo essa música, no Spotify hoje você passa uma música que às vezes não dá nem 5 segundos, você troca. Não tem registro físico, não tem materialidade. Aí que eu me referi. Assim, ó, você gravou um LP já naquela época, já é meio passo. Vamos dar um exemplo aqui agora, você vai me entender bem agora e ver como eu... Teve um grupo aqui em Florianópolis com toda o formato para ser um grupo nacional, que foi o Decalco Mania. Sim. Que tinha um frontman, como é? O Irã Melo. Irã Melo. Um baita artista, né? Ele era basicamente um ator. Mas um cantor bom. Não, e uma banda por trás, meu Deus do céu. Não era Murilo Valente? Mascarenhas da bateria, era o Murilo Valente. Da guitarra, não, o... Carl Regis. Teve o Ivan, que foi o primeiro baixista, mas depois o Robson foi o baixista deles. Não. Foi. O Robson foi o baixista do Robson Dias? Robson Dias. Robson Dias é baixista do Expresso hoje, eu não sabia disso. Foi baixista de Calcomania. E o... Meu Deus, como é que é o nome dele? Tocava guitarra também. Meu Deus. Ayrton Perrone. Ayrton Perrone, exatamente. Mas uma banda de altíssima qualidade. Então, Murilo Valente tocando guitarra, pelo amor de Deus. Então eles tinham todo músicas boas. E músicas boas, para a época. Para a época, do New Wave, do rock and roll. Tá. Aí eu vou... Gente, desculpa, tá? Assim, eu estou falando isso como admirador. Eu só estou registrando um fato, né? Eles foram fazer um show depois de muitos anos aqui no Armazém Vieira, há alguns anos atrás. Sério? Nem ouvi falar disso. Eu vou falar. Eles não tinham disso? Exato. Ninguém conhecia nenhuma música deles. Entenda, por favor, eu estou dizendo uma banda super boa, músicos incríveis. Eu estou dizendo e que fez muito sucesso. E fez sucesso, mas que não deixaram um registro na época, que era o disco. Eu estou falando tudo isso para explicar o sucesso do Expresso Rural, né? Entendi. Então, eles tocaram, e o gerente falou, Zeca, não pode subir no palco e tocar um Expresso Rural? Eu falei, não, né? Pelo amor de Deus. O show dos caras estão... Mas é fato, as pessoas que estavam lá indo ver, fora um ou outro que acompanhou lá, não conhecia e não... Então eu estou contando isso tudo, espero que ninguém se ofenda comigo. Não, mas eu acho que tem outras componentes que envolvem isso de consistência da obra, né? E, na minha opinião, né, assim, das obras que foram... Vamos fazer um brinde, então. Peraí, então deixa eu botar mais um pouquinho aqui, porque brinde com um copo vazio dá tá certo. Não dá sorte, meu irmão. Essa leitura de uma obra, né, ter consistência, aquele disco do Expresso que teve das 10 músicas, 9 foram hit radiofônico, né? E a 10ª foi tema do Jornal do Almoço durante um ano. Você está entendendo que não tem como isso não ficar marcado, né? Sim. E outras grandes bandas, por exemplo, um Tubarão, né, que é uma banda com uma potência de palco, uma potência ou seja, quando a gente pega rock and roll, eles eram muito o Juca fantásticos. É um aficionado, né? O Juca, guitarrista, é um... Não, mas a banda inteira, o Tubarão original... e toca, inclusive o Murilo Valente, que era do Decalco Mania, foi pro... Hoje toca não sei se hoje ainda, né? Naquela época, né? Ele teve várias bandas. Polivalente, né? Toca qualquer coisa, aquele cara. Murilo Valente, polivalente, né? E toca qualquer coisa, aquele cara. Eu dá o estilo. Baita baterista, né? Também. Baterista também. Mas eu vejo que justamente falta para eles. Quando você fala assim, a história do disco, a materialidade é impactante, sim, impactante, mas eu acho que fundamentalmente porque teve uma linha de
de tempo aonde cada uma daquelas canções criou uma história, uma mística, né? E que... Tá. As músicas eram boas pro momento, o rural estava em alta naquele momento. Não, e você falou coisas que meio que viraram um hino, né? Não, Mãe do Sul do Mundo, você falou. Não, até essa não. Eu toco essa música até hoje, me arrepia todos os pelos do braço. Não. Qualquer um que... Não, se eu vou, por exemplo, num churrasco de família, aparece um violão não sei de onde, assim, sempre tem um gato assim, toca aí Expresso. Legal, né? Daí... Legal. Isso aí acontece. Churrasco, os caras lá, vocês viraram o Raul Sei, o Toca Raul. Eu toco Raul. Vocês viraram Toca, em vez de você tocar Raul. Que coisa bacana, né? Vocês viraram Toca Expresso. Toca Expresso, legal, né? Isso acontece. Bom, a gente já está indo chegando mais perto do hoje. E hoje o Expresso Rural voltou a ser uma realidade na tua vida. Sim. Vocês voltaram a se apresentar, tem uma formação muito bacana, muito competente. Eu diria que hoje Seria importante falar um pouco da formação, né? Acho bacana. Quando o Marcos Ghiozzi, nesse show que ele fez em 2007, ele morava fora de Florianópolis, lá no Nordeste. Nordeste ou São Paulo? Desculpa aí, Marcos, eu sei que estivesse no Nordeste. Então a gente convidou o baterista, que é o Ricardo Malagoli, que já tinha gravado com a gente em 2005 aquele programa para as bandas de cá, que eu falei do Luke de Paulo, filho do Chico Anísio. Então, ele já sabia a música toda, é um tremendo baterista. Ele era um baterista de bar, então, ou seja, aquele baterista que sabia tirar a música como ela era. Então, ele tirou a bateria do Marquinhos exatamente como era. Depois, quando a gente fez a roupa nova, ele colocou a dele. Né? Não, inclusive a pedido, não, coloca a tua. Daí ele mudou. Mas então, um baterista que ele está mais tempo no Expresso Rural que o Marquinhos estava. Então, ele é o baterista do Expresso Rural, né? Não tem o que falar. Sim. Depois disso, o Volney, em 2016, né? O Volney saiu do grupo no final do ano. Não vamos tapar o sol, foi por divergências mesmo, tá? Do que a gente queria, né? Nós estávamos com o produtor, ele não queria, tal e tal. E ele deu um tempo e foi seguir carreira solo. Aliás, tá no Spotify, vale a pena ouvir. Tremendo músico, sou fã do meu amigo Volney Varasquim. Tá? Sou fã mesmo, é um músico incrível. É um cara musical demais, né? Muito. Não. Aliás, ele é um dos caras que consegue fazer um show sozinho. Sim. Um dos poucos caras que consegue segurar um show ele faz, sozinho. Ele é um tremendo músico. Mas assim, nessa época que ele saiu, eu já tinha um cara que eu conheci muitos anos atrás, era músico do Bacará, do segundo Bacará, você já tinha saído naquela época, não estava mais tocando muito, aparecia um pouco lá, foi em 96. Quando eu vi esse cara tocando, eu não estava no Expresso, eu lembrei, meu Deus, esse cara no Expresso Rural ia encaixar como uma luva. E calhou que o Volney saindo, eu lembrei dele e falei, olha, Daniel, preciso mostrar um cara. Daniel assim, vamos ver. Eu falei para o Paulo Bach, reticente a mudanças demais, cara que nunca gostou de mudança. Fiz uma festa na minha casa e apresentei o cara, o Daniel, até que o cara é bonzinho. E o Paulo gostou muito do cara, e eu também, e o Malagoli muito também, e encaixou como uma luva. Um cara, uma voz impressionante. O cara encaixou como uma luva, o cara parecia ser do Expresso Rural desde o começo. Sim, vestiu a roupinha legal. Entrou bem. E assim, mas Você não falou o nome dele aí? O Jack Moa! Você não falou o nome dele? Não, mas ia ficar como suspense, eu tenho que botar a legenda. Perdão, Jack Moa. Meu amigo. Vou entregar, é Jackson Moacir o nome dele. Desculpa, Jack. Daí, no ano seguinte, o Paulo Bach teve os seus... Todo mundo tem seus problemas momentâneos, né? O Paulo Bach também teve Optou por... Dá um tempo. Ele pediu para dar um tempo do grupo e daí entrou o Robson Dias. Bom, o Robson é o baixista que tocava na banda
Get Back, junto com o Paulo Bach. E o Ricardo Malagoli era o baterista da Get Back. Get Back é uma banda especializada em Beatles. Do qual o Paulo Bach e o Robson Dias são dois experts. Experts totais. E o primeiro baterista da banda Get Back era o Marquinhos Ghiossi, o baterista do Expresso Rural. Sim. Ou seja, é uma família, né? Família. É uma família. Brigas, faz as pazes. Total. Quando... Daí, nós estamos falando, o Daniel faleceu em dezembro de 2020. Cara, foi um... ele está doente desde 2012, para ser verdade. Para ter uma ideia, em 2012 o Daniel chegou para mim e falou num carro, num show, assim, nós temos que gravar esse ano. Eu assim, Daniel, falei, esse ano não vai dar, a gente está preparando, nós vamos gravar o ano que vem, 2013. Na verdade, não gravamos, lançamos um disco em 2014. Depois eu falo, é coletânea, né? Mas daí o Daniel assim, ó, eu não sei se eu vou estar aqui até o ano que vem. Aquilo foi um petardo para mim, mas eu não dei bola, né? Depois eu senti que, na verdade, o Daniel, a gente fala, pô, que pena, foi cedo, mas ele teve uma grande sobrevida, sabe? Ele estava já avisado desde 2012, certo? Então foram 8 anos de sobrevida. Eu acho que toda essa volta para ele também fez um resgate bonito, né? Do que é a carreira dele, né? Aí o Daniel Lucena se tornou um ícone. Eu acho, sem sombra de dúvidas, hoje, pela obra realizada, porque deve ter muito Daniel Lucena aí escondido no infelizmente mundo, ninguém descobriu. Ninguém sabe, ninguém viu, né? Mas da obra realizada, eu acho o Daniel Lucena talvez hoje o maior compositor do estado de todos os tempos. E olha, aí eu estou falando de Zininho, de Luiz Henrique e de tantos outros, né? Mas às vezes mas a medida do sucesso com certeza coloca ele num... Porque dizer, o maior complicado, mas ele está num patamar então, entre os grandes. Quando eu falei maior, né, é só para exemplificar o tamanho da admiração que eu sinto. Está no patamar, né? Entre os... Não, mas isso aí, né? Admirando ou não, sendo próximo ou não, isso aí é só ouvir as canções. Não, e eu posso falar assim de cadeira, sabe? Porque eu vi a forma que ele compunha. Olha, eu sou compositor também, e vou até dizer que por culpa do Daniel eu compus pouco na minha vida, porque não precisava. Não precisava. Tinha alguém que fazia esse trabalho. Exato. Agora a gente está para lançar um trabalho novo, muito bacana. Não sei quando vai passar esse programa aqui. Nós estamos pode falar o Nós estamos dia? Então, pode. 2021, nós estamos dia 29 de junho. 29 de junho de 2021. Então o Expresso vai, em novembro, lançar um trabalho novo com artistas de renome nacional. Legal demais. Quando é que vai passar esse programa aqui? Eu acho que mais um mês para eu botar ele na rua. Eu não posso falar então o nome. Mas são pessoas de peso, viu? De peso. Cleito Clediro eu posso falar, né? Pode. Mas é porque já falei tanto. Fala todo mundo já. Não. Ele não deixa ou você não quer? Não dá, não pode. Então tá bom. Para uma produção boa. E tem trabalhos novos, aí minhas músicas vão aparecer outros músicos. Mas então você vai fazer, na hora, a gente vai gravar um outro programa que você vai falar só disso? Que bom. Então vamos seguir a pauta aí. Aí traz o Jack. Então, daí saiu falei Paulo Bach, entrou o Robson Dias. Olha, se você for ver o Expresso Rural hoje, é o Expresso Rural. Mesmo sem o Daniel Lucena, porque há alguns anos o Daniel já não estava nem mais cantando e nem tocando. Olha que coisa incrível, ele era tão carismático que ele não estava tocando e cantando, mas a presença dele no palco ali, quando a gente estava, e na composição, cantando, meu amigo Daniel Lucena, vinha abaixo, vinha os teatros, os locais, em carisma. Carisma, não adianta, é magnético, atrai o holofote, vai para ele, isso aí era uma coisa. Bom, Zeca, uma das coisas que é muito bacana, isso aí agora é um relato um pouco pessoal, eu tive várias, incontáveis vezes junto num palco com o Zeca, mas basicamente a gente sempre esteve junto em bares. Em bares. A gente tocou muito em bares, tocando juntos, e esses momentos eles sempre foram improvisados. Né? Eu sempre gostei muito disso, de músicos que conseguem tocar juntos improvisando. Né? Nunca tivemos a chance de, vamos tocar num show, isso aí nunca tivemos essa oportunidade.
Mas fica claro, né? Fica claro que a tua contribuição para toda essa construção de hoje a gente chegar e este período da história, né, ter uma obra consistente, ter a gente poder fazer um relato disso, deve-se muito a você. Né? Isso algo que tem que estar... Por isso que a gente está fazendo esse documento, né? Porque primeiro que é uma história bonita, é uma história com seus momentos rock and roll, né? Que acontecem, né? nesse ambiente. Mas hoje você está entregando também para o mundo, né? a Gabriela. Né? Na verdade, já entregou. Já entreguei. Já entregou, que hoje é um sucesso fora do Brasil. Né? Ela é ídolo no Irã. Como é que sabe disso? Eu pesquiso, meu querido, eu pesquiso. Ela tem até tinha o retrato na época do filme, a foto dela num vagão de metrô. Então, ou seja, atriz, era uma belíssima cantora, né? Não, meus filhos são músicos impressionantemente talentosos. E você influencia ou interfere na carreira dela? Com a tua alma de tirano? Não, obrigado, porque eu acho que eu sou isso mesmo, tirano às vezes. A alma de tirano. Não, Mas você, vai pra cá, vai pra lá, faz isso. Filha, desculpa aí, filho também, mas eles sabem, eu manipulei. Você não consegue. Manipulei muito, espera só um pouquinho, manipulei, mas o que eles são é só graças ao talento deles, porque eu manipulei, né? Eu vou contar uma. Agora eu vou contar uma. O Zeca é um cara que ele fazia o seguinte: você está tocando com ele, ele vai lá e mexe no teu amplificador. Assim, ele baixa ou aumenta. O que você está fazendo aí, Zeca? Assim, não, tá baixo, não, porque tá alto. Ele faz isso. Mas é o único cara até hoje que eu deixei fazer isso foi ele. Sabe que o Tubarão voltou a. Você sabe que você faz isso, né? Eu faço, não, então olha só, eu não fiz, mas dei um jeito de quase fazer. No show do Tubarão, o Tubarão se reuniu. Você nem estava no palco. Não. Eu reuni, o Juca me falou que queria montar, eu falei, chama o Márcio. Juca vai vir aqui, Juca, obrigado. Tá aqui. Chama o Márcio Pimenta, o Márcio Pimenta vale também, o Márcio Pimenta é um produtor musical, é o dono do estúdio Pimenta do Reino. Sim, é um cara músico maravilhoso. Sei quem é. Eu sou muito fã do Márcio Pimenta, mas eu incentivei o Juca a falar com o Márcio Pimenta para o Márcio aproveitar e fazer o show do Tubarão, que o Tubarão merecia fazer um show, né, voltar. Né? O Juca estava muito reticente nessa história toda, assim. Muito. Eu falei muito com ele, assim. Ele disse, não, Tubarão era uma potência, cara. E daí ele... Consegui. Mas confesso que eu gosto muito do Tubarão clássico, com o Guido. O Guido não foi nesse dia, né? Com o Guido, o Juca, o Deca, o baterista deles, o Nari, é espetacular. O Guido foi, o Guido cantou sim. Cantou? Deu um branco. O Murilo encaixou, o Murilo Valente encaixou. Mas então, muito bem. O Murilo foi tocar, só que eu acho que ele estava há muito tempo sem tocar, e o Murilo, não sei porque ele gosta de ouvir bem alto, né, o cubo dele, né? Só que o cubo... Só que o cubo do Murilo, o técnico, eu falava pro técnico, eu era amigo do técnico, tá alto, baixa, baixa mais. Zeca, zerei a mesa. Esse é o Zeca. Não, eu não deixei, eu zerei a mesa, zerou. Ele não estava no show, ele não estava no palco, ele não estava tocando, ele estava lá na plateia. Mas não dava, aquilo estava me incomodando. Ele vai lá e... Eu falei pro técnico, Zeca, já zerei, só se ele baixar no cubo. Eu saí do Six, subi, dei a volta por trás do palco, cheguei no palco, Murilo! Baixa essa merda! Baixa o teu cubo! Ele tá surdo. Ele tá surdo. Tá explicado, Murilo? Tá surdo. Esse é o Zeca Petri, essa personalidade, esse cara do coração tamanho de um bonde. Eu vou te explicar por que ele é um cara do coração tamanho de um bonde. Na época que todo mundo tinha violão de pau, violão de pau mesmo, que não saía som, era braço torto. Esse cara tinha a guitarra Gibson Les Paul Custom. É uma guitarra parecida com essa daqui. 1982. Parecida com essa daqui, só que ela era... 77. E ele tinha a coragem, a petulância de me emprestar essa guitarra.
Assim, foi a primeira vez que eu peguei realmente uma guitarra de E verdade. eu não emprestava, né? Eu não emprestava. mas eu ia para casa, mas eu devolvia para ele ela limpinha, eu tenho toda uma foto, eu te bonitinha. mostrei, né? Uma foto que me mandaram. Isso, e então é um cara de um coração tamanho de um bonde, né? Que construiu um legado, uma obra maravilhosa que vai ficar na história, e esse depoimento dele tinha que ficar registrado para sempre, para que os netos, os bisnetos e que a história seja contada do jeito certo pelos olhos de quem viu. Zeca, o que eu vou te dizer? Obrigado, meu irmão. Eu te agradeço Com também. coração, a gente pode dar a mão porque a gente está protegido. com o coração contente, feliz. Eu só peço assim, desculpa, né? Se em algum momento eu ofendi alguém, ou até os próprios integrantes do Expresso Rural, que eu contei algumas histórias aqui, né? Como eu disse, a minha visão dos fatos, elas podem não necessariamente retratar a verdade dos fatos. Mas é a leitura honesta, sincera de quem... Não, eu vou te falar uma coisa, eu nunca fui tão honesto como eu fui agora aqui contigo, sabe? Eu contei tudo. E eu acho que é a verdade, acompanho esse cara há tanto tempo, e outras pessoas vão ver aqui, e vão contar a visão deles, né, de quem participou dessa e de outras grandes histórias que a gente vai registrar aqui. E com isso a gente se despede aqui, nosso Open Mic História, né, com um beijo para vocês, cuidem-se todos e, gente, música, arte, cultura não é luxo, música, arte e cultura não são filigranas da sociedade, brinquedinho de... Não, isso é fundamental para a gente ser cidadão, tá? Beijo.